da dança. Eu sou Tayana Ribeiro e este é o TR de Corpo e Alma. Bom, aí vai passar uma musiquinha. Pessoal, como eu havia falado para vocês várias vezes aqui no blog, essa é Marcela, ela é a nossa líder do Betel Arts, o grupo da Batista Betel aqui de Vitória da Conquista. Fala. Olá, pessoal! Enfim, já falei para vocês aqui a respeito dela, sobre a liderança dela no grupo. E como vocês sabem, eu estou colocando para vocês um projeto que ajuda igrejas evangélicas a criarem as suas próprias coreografias. E essa reuniãozinha aqui também faz parte desse projeto. Como ela é nossa líder do Ministério de Arte, nada melhor do que eu trazer a minha líder, né? Eu sou a liderada, então nada melhor do que trazê-la para falar um pouquinho sobre liderança de Ministério de Arte. Então, formamos aqui uma certa entrevista, né, para falar para vocês de igrejas evangélicas que ainda não começaram ainda o seu grupo de artes, talvez ainda por ou não saber, ou por faltar organização, ou por talvez ainda não terem pensado nisso e vão começar a pensar a partir desse vídeo, tá? Nós trouxemos aqui algumas perguntinhas para Marcela. Primeira pergunta: Marcela, quem pode ser líder de Ministério de Arte? Eu acho que o segredo do líder é você saber respeitar as pessoas. Não adianta você só gostar de dança e de teatro. Para liderar, você tem que entender até onde aquela pessoa ela pode ir, até onde ela pode produzir na coreografia. Então você tem que entender as limitações dela e os conflitos diários que muitas vezes elas enfrentam, né, dentro do cotidiano da sociedade. Então o líder tem que estar bem perto e ter muita paciência, né, e agir com muita sabedoria e graça para poder administrar o grupo todo. Lembrando que essa é uma característica muito boa de liderança, não somente nas igrejas evangélicas, mas também em qualquer lugar que a gente vai ser líder, a gente precisa ter realmente esse senso de responsabilidade, essa paciência toda. E quando nós falamos do reino de Deus, quando nós falamos de igrejas evangélicas, a gente leva isso muito mais a sério, não é isso? Tá, então vamos lá. Olhamos para algumas pessoas, já vimos ali algumas características de líder, né? Além disso, ele gosta de dança, gosta de coreografia, pantomima, esse tipo de arte que nas igrejas evangélicas são muito comuns. Aí a questão é: escolher uma pessoa. O que é que essa pessoa precisa saber para ser líder de Ministério de Arte? Ela precisa saber obedecer, né? O Ministério de Artes ele só funciona se o líder tiver um bom ouvinte. Se a pessoa ela sabe ouvir, ela sabe exercer aquela tarefa em que lhe foi proposta, aí sim, aí o ministério ele tem muito a crescer. Então ele precisa, a primeira coisa, ele precisa aprender a ouvir e a obedecer. Até porque um líder que não ouve, ele também não tem como liderar ninguém, não é isso? E se tratando de igreja evangélica, também tem a questão do conhecimento, não é? O que você me diz sobre isso? Você, como líder, é uma pessoa que pesquisa? Como é que as coreografias elas surgem? Porque não tem como você ensinar, né, a liderar dança sem você se interessar por aspectos da dança, enfim. Como é que isso se desenvolve? O líder ele tem que estudar, ele tem que ler, né, sobre a influência que a dança traz. Ele tem que assistir vídeos, porque alguns passos Deus ele traz a nós à mente, né? Mas quando você assiste, você observa, isso fica muito mais fácil. A tendência é que você não deve parar de fazer pesquisas, de estudar, de ler, porque isso conta muito. Lhe ajuda como uma ferramenta a mais. A gente tem a ferramenta da oração, da leitura bíblica,
mas a gente também precisa ir para um aspecto mais profissional. E aí é que a gente utiliza a questão dos vídeos, dos livros, de alguns artigos. Então isso tudo o líder tem que estar informado. Verdade. Tá, então vamos lá. A gente olhou, viu ali que tem um perfil de líder, viu que ele obedece, viu que ele tem paciência, né, Marcelo? Marcelo tem muita paciência com a gente, né? Viu ali que ele sabe ouvir as pessoas que estão ali ao redor. Inclusive, eu já falei até com vocês que é uma das características de Marcela, porque ela traz a coreografia, mas ela entende que a coreografia, na verdade, ela se apronta quando a gente começa a dançar. E ela dá muita oportunidade para a gente desenvolver alguns passos. Ah, isso não deu certo. Como é que vocês acham que isso deve funcionar? Isso até já foi falado com vocês. Então, tudo isso já foi feito, já olhou, a pessoa vai ser líder. Pronto. Então, ela foi lá, a líder foi lá, viu que tem uma galera interessada em arte. E agora? Agora, mãos à obra. Agora, a primeira coisa que eu indico para um líder que deseja começar o seu ministério é criar as regras devidas. Porque a partir da regra é que você vai ter um pontapé do que você deseja, né? Isso não significa que a regra ela vai viver pelo resto da vida. Não, mas é uma questão assim, de que você tenha um pontapé inicial em algumas limitações, vestimentas, porque não é toda roupa que você vai ensaiar a coreografia, né? Então, são essas observações que o líder ele tem que preparar. Quem é a pessoa que vai estar no seu ministério? Quantos anos ela pode entrar? Então, são coisas que às vezes a gente acha assim, besteira, mas que são fundamentais para o início de um ministério. Então, é necessário ter algumas regras para você ter um pontapé daquilo que você deseja. Inclusive, também falamos em questões espirituais, né? Porque tem muitos, principalmente quando a gente monta um grupo assim de jovem, de adolescente, tem muitos que ainda não entendem, né? Estão ainda passando por um processo de conversão, porque muita gente acredita que a gente se converte uma vez só e acabou, mas na verdade a conversão ela é contínua, ela é um processo. E ainda tem alguns jovens que ainda estão caminhando, alguns adolescentes que ainda estão caminhando, então tem alguns que ainda pensam que vêm para o grupo de artes para se divertir, para desenvolver uma espécie de talento, de profissão, e na verdade não é assim que acontece. Não, eu acho uma ilusão quem pensa assim, porque se você tem um grupo de artes e é envolvido na questão do trabalho da igreja, você fica muito refém da sociedade. Quando eu falo refém, é a questão assim, eles lhe observam mais. E por lhe observar mais, você é bem mais cobrado. Então, existem pessoas que, se a gente não trabalha espiritualmente, orientando, ensinando algumas coisas que devemos seguir, o testemunho que devemos dar, aí as pessoas começam a se cansar de tanta cobrança. E aí, por isso, algumas saem. Não porque o ministério é chato, mas é porque o ministério ele necessita ter um compromisso. Porque você não tem um compromisso só com as pessoas do ministério, você tem um compromisso com a igreja, você tem um compromisso com o seu líder, você tem um compromisso com o seu pastor. Então você precisa saber comandar. Então não adianta você achar que você vai se divertir, porque cobrado você será. Né? Então tudo que é cobrado, às vezes as pessoas não gostam, mas é necessário para o amadurecimento. Né? Interessante você falar isso, né? Porque enquanto nós que trabalhamos com jovens, com adolescentes, e aqui a nossa líder de Ministério de Artes, ela também trabalha bastante com essa questão de leitura bíblica, de oração, conscientização do jovem, o que ele está fazendo ali, por que ele está ali, mostrar que não é oba-oba, que não é mais uma coisa que ele está sem fazer nada em casa, ele vem para cá, não, realmente há um compromisso, inclusive com o próprio Deus. Bom, caso vocês tenham mais alguma pergunta, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários. Essa é Marcela, a minha líder. Muito obrigada, Marcela, por ter feito esse vídeo, apesar das crises de riso que ela deu antes do vídeo, mas agora está tudo bem. Quero te agradecer, porque na verdade esse vídeo não é feito também por oba-oba, mas para abençoar outras vidas. Então,
Esse é o TR de Corpo e Alma. Um beijo. Tchau, tchau.